Existe algo mais importante do que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Soler, psicóloga, e aqui a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, contribuindo para uma visão holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. Hoje nós temos um assunto muito bacana para conversar. Estou aqui com a Alessandra, e vamos falar de inclusão, os desafios da inclusão no ambiente escolar. Ale, por favor, se apresente. Muitos já te conhecem, mas se você puder se apresentar novamente. Claro, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Alessandra e eu sou diretora do Colégio Adventista de São Caetano do Sul. E esse tema, Cris, é um tema polêmico. Muito. Porque a inclusão é um tema polêmico. Agora, no ambiente escolar, ainda é um desafio maior. Né? Com certeza, eu imagino, Ale, porque assim, você sabe que eu cheguei a fazer um curso de inclusão, isso há uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos. E já era um desafio naquela época, e assim, muita coisa mudou de lá para cá. Porque até então era uma inclusão diferente do que é hoje. E nós vamos vendo ali os desafios. Os próprios pais não têm noção, né, do que é essa inclusão. Verdade. Como que está isso? Qual a experiência que você tem e as dicas, né, para nos passar? Então, eu tenho pós em neuropsicopedagogia e isso me deu uma base bem ampla. Sobre essa parte de inclusão. O que nós vemos? Nós vemos, na atualidade, o cérebro sendo modificado por causa da tecnologia. Então, as crianças estão ansiosas, estão impacientes, impulsivas, com dificuldade de foco. E isso acaba sendo diagnosticado como um TDAH, como um autismo, enfim. É complicado, porque a gente sabe que muitos não são. É um cérebro acelerado. Exato. Né? Que é o que faz parte. E fora isso, eu vejo também o próprio ambiente familiar contribui muito para isso. Hoje em dia, as crianças, elas não brincam mais. Toda brincadeira que elas fazem, os pais têm uma visão no sentido de uma cobrança. Então, hoje, a brincadeira delas na internet eu vejo mais como uma fuga, muitas vezes. Né? Então, tira, às vezes, aquele prazer para gerar aquela ansiedade. É verdade. Não é? E a internet, ela gera ansiedade, não só nas crianças, como nos pais também. Sim. Então, eu vejo assim, hoje a inclusão, um aluno que, de fato, tem um déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, eu vejo muitas famílias querendo limitar essa criança. Sim. Então, eu tenho uma experiência, porque eu tenho TDAH e o meu filho tem TDAH. E minha mãe nunca facilitou para mim, porque na época não tinha diagnóstico, né? E eu não facilitei para o meu filho também, não. Então, assim, hoje nós somos o que somos, porque nós aprendemos que a dificuldade não quer dizer que eu não sou capaz. Significa que eu preciso me esforçar um pouquinho mais. Então, quando chega a família na escola, com qualquer tipo de alunos com necessidades especiais, o que me entristece é que qualquer que seja o distúrbio ou transtorno, a criança ela desenvolve. O problema é quando a escola não pode atender. E tem casos que uma escola regular não atende. Ou seja, atende, mas a criança ela não vai evoluir. Né? E é esse o problema, o desafio maior hoje na educação são crianças que podem desenvolver, que podem aprender numa escola especializada de inclusão, mas porque a família não aceita essa dificuldade, acha que colocando numa escola que é regular, que convivendo com os outros, a criança vai ser igual. Não é verdade, né? Alguns são, né? Alguns casos, sim. Mas alguns não. Essa não aceitação já é um preconceito dentro da própria família, que luta para que esse filho não sofra preconceito. Olha só como que é o conflito em que nós vivemos hoje em dia, que
acontece e os pais não enxergam isso, né? Verdade. Tipo, eu falo, né? Como que você quer acabar com o bullying? Não é acabando com as ofensas, não, é fortalecendo o seu filho. Uhum. Porque não adianta, o mal sempre vai existir. Sempre. Nós não teremos condições de vencer o mal. Contra, né? Acabar, vencer não, quero dizer acabar com o mal. Mas nós temos como nos fortalecer para esse mal não nos atingir. Só que como nós queremos que um filho não sofra preconceito se o meu olhar para a condição dele já é preconceituosa. Então, nós não conseguimos melhorar, fazer com que essa criança melhore se o meu olhar para ela é um olhar já, não vou nem dizer preconceituoso. Eu acredito que é extrema proteção. Proteção. Olha só, eu acredito que um filho precisa ser protegido. Sim. E eu sou totalmente a favor Sim. de proteger os filhos. Uhum. Porque filho é o nosso bem maior. Uhum. O problema é que hoje, a forma como eu protejo, evitando que ele passe por nãos, por tristeza, né? Ele não acaba desenvolvendo a resiliência. E um ser humano sem resiliência é um ser humano infeliz. Você sabe uma coisa muito importante de nós refletirmos, que falamos muito sobre a geração de hoje, que é uma geração muito mimizenta, né? Ai, não gosto disso, tenho medo daquilo, e evito isso, aquilo. Mas somos nós, pais, que criamos esses filhos. Então, eles são o que são graças aos nossos ensinos, né? Aos nossos exemplos. A educação que nós damos, exatamente. E agora, sabe qual que é o problema maior de tudo isso? A criança que ela é protegida demais. O adolescente que está nessa bolha de proteção. Os pais precisam pensar que ele não vai ser eterno. Sim. Se um pai ou uma mãe dessa acaba falecendo, quem vai cuidar do filho como eles cuidam? Ninguém. Então, a gente precisa aprender a colocar os nossos filhos para aceitar o não. Sim. Sabe? Algo que eles querem e não vão conseguir agora. Para que eles lutem, para que eles sejam fortes adultos, né? Fortes, resilientes. Porque a vida é triste, a vida é difícil. E eu vejo essa extrema proteção, chega lá na adolescência, o que o aluno faz? Fala de suicídio, se corta, porque ele não suporta a dor. E você, como psicóloga, você sabe bem como que é. O ser humano que não suporta a dor, ele não serve para estar no mundo. Porque o mundo é só dor. São poucas vezes que a gente é feliz. Né? Bem, nós já nascemos chorando. Exatamente. Começa por aí. É isso. Né? Ninguém nasce sorrindo, você já nasce chorando. Já é o primeiro passo de você perceber que, olha, não vai ser fácil, né? Exatamente. E assim, o que é interessante, né, Ali? É que assim, gera muita expectativa em nós pais ao termos um filho. Então, essa expectativa nós já embutimos no nosso filho. Esse filho já veio de uma geração muito batalhadora, que vive para o trabalho, vive para ter. Então, nós ensinamos nossos filhos, né, que, olha, eu corro atrás do ter. Só que o filho, graças a Deus, ele tem a inteligência dele. E ele aprende também com os nossos erros. Com certeza. Então, a geração de hoje, ela olha para esses pais que vivem do trabalho, né, não tem tempo para curtir a vida, para aproveitar a vida, e fala, eu não quero ser assim. Não é? Então, eles estão aprendendo, então os pais ficam indignados. Nossa, eu trabalho pra caramba, eu me mato por conta desse filho para dar tudo para ele. Mas ele não quer tudo, ele só quer você. Atenção, ele só quer atenção, carinho. E não precisa ser o dia todo, não. Não. São 10 minutinhos de qualidade. Exato, né? Exato. Para criar memórias. Para quando ele for velho, tiver os filhos e os netos, ele poder lembrar, olha, o meu pai... A gente tem hoje, meu pai, ele tem uma memória, né? Uma lembrança do avô que criou ele, porque ele perdeu o pai muito novo. E assim, ele quer ser igual ao avô. Hoje, ele sendo avô, ele quer ser um avô igual o avô dele foi para ele. Sim. Porque eles andavam juntos, tudo que eles faziam eram juntos. Sim. Aí eu fico pensando, hoje, em que as nossas crianças, nossos adolescentes pensam em ser igual. Porque
os pais são ausentes. A ideia é dar tudo do bom e do melhor, Sim. que não é errado. Aham. Mas até que ponto isso Sim. é totalmente positivo? Sem ter o equilíbrio, né? Sim, e mesmo porque o ter tudo do bom e do melhor, hoje em dia, na nossa infância, você comprava um eletrodoméstico, era para a vida toda, não tinha nem prazo de validade, Verdade, lembra? é. Hoje, não, Não. é um ano, você já tem que... Aliás, você compra já com seguro, porque já tem certeza que aquilo não vai durar. E outra né? coisa, né? Se não quebrar, eu enjoo. É, exato. Eu nunca estou satisfeito. Tem tanta coisa nova, né? Pois e fica é. ultrapassado. Mas assim, Ali, dentro dessa questão da inclusão, né? Nós estamos falando ali o quanto, de certa forma, a gente já acaba mostrando para esse filho que, olha, eu gostaria, não é que eu não te aceito, mas eu queria que você fosse melhor do que você é. Por quê? Eu vivi tanta cobrança, eu vejo tanta cobrança, eu não quero que você passe por isso. Então, para não passar por isso, filhinho, seja melhor, né? Dê o seu melhor. E aí a criança, ela começa crescendo sempre achando que nunca é boa o suficiente. Exatamente. Porque nós sim evoluímos, mas para evoluir, né, Ali, você melhor do que eu vai poder confirmar isso. Você primeiro precisa ser reforçado naquele ponto que você atingiu. É isso. Só depois de receber aquele reforço, você pode galgar um degrau acima, né? E evoluindo. E não adianta. O ser humano, ele aprende sofrendo. Sim. Né? Então, cada necessidade que a gente passa na vida, cada turbulência aí familiar, ou de trabalho, ou que seja o que for, você só tem duas opções. Ou você cai e se entrega, ou você volta melhor, mais forte. Sim. Né? Então, a gente precisa ensinar que nós somos capazes de conseguir superar qualquer dificuldade. A vida não é fácil. Se a gente não ensinar isso em casa, Sim. Eu fico imaginando futuros pais e mães. Eu fico imaginando também essa outra geração, né? Embora estão substituindo por cachorro já, sim, né? Por pets. Muitos. Tudo certo. Sim. Eu não sou contra. Mas é complicado, sim, né? Não sei que geração. E dentro do ambiente escolar, é um desafio, assim, gigante. O que os pais, você vê? Qual a cobrança desses pais no ambiente escolar para a inclusão? O que eles esperam? Por exemplo, o que a gente mais passa dentro do colégio ali? Crianças que têm autonomia e pais que querem uma AT junto. Você regride uma a escola que tem 25, 28 alunos, uma pessoa fora junto, sendo que a criança tem autonomia, primeiro, ela atrapalha a aula dos outros, sim, né? E atrapalha a criança de se desenvolver. Então, um desafio é esse. Os pais exigem, porque os médicos orientam. Muitos casos que alunos que não precisam, mas os pais chegam porque o médico orientou. E a criança desenvolve. Tem a dificuldade, sim, mas ela desenvolve. Outro ponto, provas adaptadas para alunos que não precisam. Então, vamos facilitar a vida do meu filho? Sim. Né? E quando você fala não, a escola não é inclusiva, a escola não faz a inclusão, e aí coloca nas redes sociais aquele monte de comentário, né? Mas a escola, ela é inclusiva, só que nós temos um limite de capacitação mesmo nossa. Nós somos uma escola regular. Então, tem algum tipo de necessidade especial que a gente não consegue atender. Sim. Até consegue, porque a gente vai pegar o dinheiro do pai e a criança não vai desenvolver. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, aí, esses pais, eles não aceitam o fato de não ser inclusiva. É inclusiva. Você sabe que eu tive uma conhecida que ela brigou no colégio, porque a filha dela, autista, se eu não me engano, quando menorzinha, nível 2 a 3. E ela estava treinando a filha, uma mãe extremamente dedicada, ela foi em busca, porque o diagnóstico às vezes é tardio, mas ela já percebendo ali, ela correu muito atrás para conseguir esse diagnóstico. E aí, com 2 anos, ela já foi percebendo, com 4, a menininha foi diagnosticada, 4 ou 5. Com 7, 8 anos, ela estava no colégio, ela já estava ensinando a menina a se adaptar com sons, porque eles são muito sensíveis ao som. E ela tem acesso às câmeras do colégio.
E ela viu, e ela começou a perceber que em casa a menina estava intolerante novamente. Aí ela, ué, o que está acontecendo? Por que está regredindo? Aí ela resolveu olhar as câmeras do colégio. Estavam colocando fone nela novamente. E aí ela foi e conversou com a professora. Aí ela teve que explicar para a professora, olha, quando acontecer isso, dela ficar, tira ela, conversa com ela, deixa ela se acalmar e vai conversando com ela para ir colocando ela aos poucos dentro da sala de aula. Mas colocar o abafador, isso é terrível porque ela não vai se adaptando. Exato. E vai ficando cada vez mais difícil para ela. Difícil, ela vai ficando cada vez mais intolerante. Exato. Então, os pais não percebem o quanto nós temos que ajudar o nosso filho a progredir. E o excesso do cuidado, às vezes, faz com que limita. Exatamente. Ele mostra o excesso. E aqui eu falo de excesso só. O cuidado precisa ter. Um olhar diferenciado precisa ter. Mas o excesso, sem o equilíbrio, ele mostra para a criança ou para o adolescente que você não é capaz. Você não pode. Então, eu vou lutar por você, porque você não pode. Sim. Até quando que alguém vai estar lutando por esse ser? E eu falo, todo ser humano pode, independente da dificuldade que tenha. Sim. Todo ser humano evolui, porque Deus colocou um cérebro magnífico, que a gente não usa nem um terço dele. Sim. Então, toda criança evolui, independente da situação dela. Mas eu preciso, como pai e mãe, amar o meu filho a ponto de saber o que é para ele e o que não é. E olha só como isso acaba gerando uma bola de neve. Por quê? Eu, querendo fazer pelo meu filho, acabo me sobrecarregando. Eu me sobrecarregando, aquela atenção, aquele tempo de qualidade que eu poderia fornecer, não vai ter, porque eu vou estar super sobrecarregada. Então, né, uma coisa acaba contribuindo para prejudicar a outra. Exatamente. E aí a evolução não acontece em nenhum aspecto. Exatamente. Nem intelectual, nem emocional. E não vai para frente. Exato. Então, assim, esse olhar, ele tem que ter esse cuidado de, claro, o pai informar o colégio, olha, meu filho tem uma certa dificuldade, o próprio colégio informar, olha, pai, né? E assim, mas estimular, levar para uma terapia, fazer um tratamento, um acompanhamento sim, é necessário. Com certeza. Mas muitas vezes aquilo que você coloca no grupo, como na escola, é muito importante ele desenvolver. Por isso a inclusão, caminhar junto com o grupo. Exato. Porque o que acontece? Se você quer colocar uma inclusão onde diminui ou, né, você acaba sempre regredindo alguém. Alguém vai ser prejudicado. A palavra inclusão, ela é muito complexa. Sim. No meu entender, a inclusão é quando eu coloco alguém junto para fazer as mesmas coisas, ainda que o resultado seja diferente. Sim. Aí, quando chega a família que pede prova adaptada, um lugar diferenciado, uma T junto, eu estou excluindo. Eu estou evidenciando né, a criança que pode andar sozinha, né, pode progredir, aprender sozinha. Eu, como família, já estou excluindo ela e não incluindo. Porque sempre vai ter alguém para fazer por mim. Né? Então, assim, acho que o maior desafio nosso é deixar as famílias atentas aos pedidos que são feitos ou aonde escolher que seu filho vai estudar, olhar a quantidade de alunos por sala. Né? Hoje, os professores estão qualificados, né? Fazem o curso ABA. Lá na escola, por exemplo, todos os professores têm, a parte da administração também. Mas não é tudo que a gente consegue atender, porque a demanda é outra, né? E dá muita dó. Tem muitos alunos que vão de uma forma maravilhosa. Que eles, assim, se formam no terceiro médio, que lá atrás você não via progresso algum. E eles acabam, e é lindo de ver. Mas tem outros que você vê que param, que estacionam, e que a gente não tem como fazer mais nada. Às vezes tem acompanhamento, né? Com especialistas, tem. Então, é bem complicado esse tema de inclusão. E um detalhe importante também, né, Ale, você, como diretora, vê muito isso. Nem sempre um aluno que é nota 10, sempre, lá na frente, ele será um excelente profissional, conquistará aquela top na faculdade. E, às vezes, aquele
aluno que foi sempre ali, muitas vezes sempre de Mediano, recuperação, né? ou às Isso. vezes aquele que era, né, que ficava, às vezes, tinha que ir para o conselho de classe para passar de ano, lá na frente se torna um profissional Exato. brilhante, né? Então, nós não podemos julgar ninguém pela condição dele hoje, verdade. né? Então, assim, acredite no seu filho. Ele tem potencial. Todos nós temos. Basta ele ser estimulado. Isso mesmo, da maneira correta. Da maneira correta. Deixa um recadinho, Alê. Você que é pai, mãe de algum filho que tem algum transtorno ou distúrbio, enfim, a gente sabe que não é fácil, mas olha com carinho, dá o seu tempo para ele. Não negligencie a parte de acompanhamentos. Um dia ele vai crescer, um dia você não vai estar mais junto para poder fazer por ele. Então, hoje é o momento de ele desenvolver, de ele crescer, ter parceria com os psicólogos e os acompanhantes ali, os especialistas, é importante. E assim como é importante essa parceria com a escola. E quando alguém falar para você que não consegue, entenda. Não é porque não é inclusive porque não quer, porque está excluindo. Mas é porque todos somos limitados em alguma forma, de alguma forma. Então, olhe para o seu filho com muito amor. Não permita que ele não desenvolva. Não negligencie isso. Que ele seja um adulto de sucesso. Exatamente. Nós temos muitos alunos que se formam e, assim, dão um orgulho danado na gente. Sim. E alunos com profunda dificuldade. Sim. Mas se superam. Superação depende de você, pai e mãe. Depende da escola também. É isso aí. E principalmente dele ser estimulado a isso. E acreditar. A pessoa, quando acredita em si, isso facilita muito. Muito. E a gente sabendo que temos algo mais importante do que o eu, aí você não tem limite. Com certeza. O que você não conseguir como pai e mãe, ore que Deus vai completar e vai fazer a obra por você. Amém. É isso aí. Ale, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E a vocês também que estiveram conosco. Curtam, compartilhem e até o próximo. Tchau, tchau.